A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Bom dia a todos e todas, prezados ACRs, prezados agricultores, produtores rurais, especificadamente de Dendê, do território do Recôncavo, beneficiários do projeto Bahia Produtiva, da KSDR, em parceria com o Banco Mundial. Hoje estamos aqui para fazer mais uma videoaula sobre a cadeia produtiva da cultura do Dendê, aqui para o território do Recôncavo. Estamos aqui hoje com o seu Demétrio Dessa, ele que é presidente do Sindicato de Produtores Rurais do município de Nazaré e presidente da cooperativa Contrata do município de Nazaré. Ele tem um trabalho muito intenso com a cadeia produtiva do Dendê aqui na região de Nazaré, Aratuípe, Jaguaripe, Muniz Ferreira, em toda a região. Ele tem um trabalho muito atuante com os produtores rurais de Dendê e estamos aqui hoje com ele para ele falar um pouco sobre os aspectos produtivos e os aspectos econômicos da cadeia produtiva do Dendê e falar um pouco dessa repercussão que vem tendo na mídia com relação à escassez do produto, da matéria-prima para a produção do azeite, tá bom? Então, seu Demétrio, de antemão, a Ascob agradece ao senhor por ter se colocado à disposição mais uma vez para nos ajudar, falar um pouco para os produtores rurais, para os dendeicultores do território do Recôncavo sobre essa atividade econômica que é tão importante para todos nós, tá bom? A Ascob agradece ao senhor e deixa aberto aí para o senhor fazer uma apresentação do senhor. Bom dia, Edson. Bom dia para todos. Prazer conversar um pouco sobre a cultura do Dendê e principalmente para a Ascob, Eu estava me recordando aqui agora que há muitos anos nós já tivemos uma parceria com a Ascob, quando eu era gerente do Cicobi, aqui em Nazaré, e havia um convênio que foi feito naquela oportunidade, a Ascob e o Sindicato dos Produtores Rurais de Nazaré, em que nós oferecíamos um técnico agrícola para poder acompanhar os cooperados, E houve na ocasião financiamentos interessantes de custeio de Dendê, certo? E investimentos, na época em parceria com o Banco Nordeste, e nós pudemos atender alguns produtores, principalmente no município de Jaguaripe. Só que, infelizmente, o convênio expirou, não foi renovado, e nós estamos aqui na luta novamente com o Dendê. Desde 2002 estamos envolvidos com projetos nessa área, envolvendo aí a CEPLAC, o Ministério da Agricultura, junto com a Petrobras, quando foi lançado o programa Pai Dendê, isso em 2002. Então foi feito todo um projeto com o intuito de incentivar o Dendê para a cadeia do biocombustíveis. Só que também era necessária uma continuidade nesse programa e ele não foi adiante, entendeu? E tudo motivado pela continuidade do programa que deveria acontecer, tanto com assistência técnica para os produtores, como também os financiamentos bancários que deveriam estar sendo continuados. Então chegamos agora a essa situação em que, em função
o problema de safra que ocorreu esse ano, né, a coisa realmente complicou. E chegando aí ao caso de haver risco aí de desabastecimento para o fim de alimentação. Nós já vimos sofrendo desde o início do ano com essa queda de safra, e os contratos que nós temos com a Petrobras Biocombustível e com a outra empresa, a Leoplan, nós não tivemos condição de levar adiante em função também da queda da produção de cachos. Então nós mantemos durante todo esse período o apoio aos nossos cooperados, em que eles entregavam o cacho de Dendê na empresa parceira aqui em Nazaré, e nós fazíamos o pagamento à vista para os cooperados. O interessante é que durante esse período em que a cooperativa está envolvida com esses cooperados, o preço do Dendê nunca abaixou, porque mesmo o mercado havendo uma redução, ou melhor, havendo um aumento da produção, isso no ano passado, nós continuamos pagando o mesmo preço, que geralmente quando chegava na safra, as empresas baixavam o preço, mas nós seguramos e por isso continuou esse trabalho de atendimento ao nosso cooperado. E o que é que está vendo, além da queda da safra, é o que já era previsto desde 2002, quando tinha aquelas reuniões do Pai Dendê, e a Petrobras fez um projeto para fornecer mudas de Dendê, em função da queda de produção que iria ocorrer, como ocorreu, né, nos anos seguintes. Então, como a maior parte das plantas são plantas nativas, isso veio dificultar realmente a produção de Dendê. Também a falta de renovação de variedades. A cooperativa conseguiu também, com parcerias, na época com a CAR, com o governo federal, através do antigo MDA, fornecemos mudas para vários produtores, inclusive de municípios vizinhos, como São Felipe, né? E eles plantaram muitas mudas de Dendê, só que daí em diante nunca mais ocorreu assistência técnica. E por isso, muitos dendezais aí passaram então a diminuir a produção, muitos morreram, apesar do nosso técnico, né, sempre levar, iscas defensivas para que pudesse matar os besouros que provocavam esse ataque, né? Então estamos aqui na luta, esperando que haja uma mudança, que haja um apoio efetivo e continuado, né, para com a lavoura, porque a Bahia está sofrendo com isso. Enquanto o Pará, Roraima estão desenvolvendo altos projetos de Dendê, aqui na Bahia nós paramos no tempo. Isso mesmo, Sr. Demetrio. E esse problema de falta de assistência técnica, de falta de políticas públicas, de renovação das plantas de novas variedades, está repercutindo muito na baixa produção e baixa produtividade, e consequentemente em Salvador as baianas de acarajé já estão sentindo falta do azeite, né, que é o nosso carro-chefe aqui na nossa região, Baixo Sul, aqui em parte do território do Recôncavo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da importância econômica que o Dendê tem aqui na nossa região, na geração de emprego, na geração de renda, emprego direto e indireto. A gente sabe que tem empresas aqui que geram muito emprego através da produção do azeite do Dendê, famílias que se sustentam aqui no Baixo Sul através da produção do azeite de Dendê, né? A gente sabe que é uma cultura muito importante economicamente falando, e a gente está sentindo a baixa produção e consequentemente a falta do azeite. Então qual a importância que o senhor vê dessa cultura aqui para a nossa região? O Dendê ele é fundamental, né, tanto do ponto de vista histórico, né, entendeu? Com a chegada aqui das sementes do Dendê na época da escravidão, e que esses dendezais se transformaram em dendezais em vários municípios da região, e
com a falta da renovação, isso está trazendo problema, porque o agricultor, com os preços baixos que ainda existem com os cachos, eles ainda não têm incentivo para dar continuidade, porque ele tem que manter a sua lavoura, ele tem que ter um empregado para poder colher, fazer a colheita. Muitas vezes ele terceiriza a colheita, mas em função também da rentabilidade, os produtores não estão muito interessados, chegando até o caso de municípios da região, muitos cortaram os pés de dendê para plantar outras culturas de curto prazo, né? Então, é um gerador de riqueza, porque as empresas que tem na região, como a Aldesa e outras na região do Baixo Sul, elas são fomentadoras de emprego, de mão de obra, tanto ainda rústica, como também muitos agricultores já estão investindo em equipamentos, né, em alguns roldões, com a finalidade de produzir, mas falta muita coisa, entendeu? A começar pelo zoneamento agrícola do dendê, que a última vez que aconteceu foi em 2012, que houve o zoneamento agrícola do dendê, e pasme, municípios como Veracruz, Itaparica, São Felipe, Maragogipe, até o município de Cairu, eles não estão zoneados para dendê. Alguém que fez esse trabalho aí com a Embrapa, não sei se foi terceirizado, né? Não colocou esses municípios. Então, o município aqui, digamos, de Maragogipe, de Cairu, ele está, digamos, na classificação igual um município lá do semiárido nordestino. Então, quem olha aquele zoneamento vai ver que onde tem dendê mesmo, seria só na região norte do país. Então, tem que haver essa mudança, porque o dendê ele tem toda uma cadeia para atender o mercado alimentício, desde o óleo de palma até o óleo de palmice, as gorduras vegetais. Então, o dendê, o Brasil é um grande importador do óleo de palma. Esse ano, aliás, desde o ano retrasado, que a Bahia está importando dendê do Pará para poder ajudar a abastecer o mercado da Bahia. Só que a tendência isso vai acabar. Vão precisar somente do dendê do estado da Bahia, porque o Pará estão instalando lá usinas de biodiesel, estão sendo agora abertas rodovias que vai ligar a região norte até o Peru, até o Pacífico. Então, essa produção de dendê, claro, ela vai ser direcionada para outros países que têm mais estrutura, com mais facilidade, a distância bem menor de sair, digamos, do Pará até o porto do Peru, diferente de trazer de lá até um porto aqui no Nordeste, né? Então é preciso que todos se juntem nessa tarefa de resgatar a importância da cultura do dendê para o estado da Bahia. O dendê, na década de 60, ele era importantíssimo para fornecer o óleo que saía daqui do Recôncavo, do Baixo Sul, para a usina de Volta Redonda, entendeu? Para a fabricação do aço, que misturava o óleo e lá facilitar melhor. Então, naquela época também já havia a preocupação com a falta de dendê. Então, a partir daí foi desenvolvendo outros alimentos com dendê e, na verdade, a cultura não cresceu, entendeu? A necessidade de alimentação do óleo de dendê, que é um óleo importantíssimo, né? No regime alimentar, ele realmente está sofrendo esse impacto. Então, estamos aqui continuando com a tarefa aqui da cooperativa para atender esses produtores. Estamos tentando aí fazer novas parcerias, são várias empresas do centro-oeste do país, do sul do país, que estão querendo comprar óleo de dendê, mas se nós não temos para a alimentação, que dirá para fornecer para o programa biocombustível, né? Isso, Demetrio, eu acho interessante na sua fala
A questão é que esse problema da falta do azeite e do dendê não é da agora. Já vem um problema recorrente há muito tempo, da baixa produção, da escassez de mão de obra, e vejo também uma importância na falta do apoio governamental. Sim. Então, é isso que eu queria que o senhor falasse também com relação ao apoio do governo estadual, federal e dos entes federados, com relação ao apoio em políticas públicas de assistência técnica, acesso a crédito, que isso também é importante para que a gente alavanque a cadeia produtiva. De que forma, nesses últimos 10, 15 anos, o governo federal, estadual e os entes federados vêm ajudando no intuito de efetivar a política pública para a cultura do dendê? Olha, durante todo esse período eu tenho observado que os programas que surgiram, eles realmente não foram, digamos assim, bem estruturados, né? Então pensaram em atender um período, mas se esqueceram de que tem que ser programas continuados, tanto a nível federal como a nível estadual e municipais. Raramente você encontra autoridades governamentais que tenham conhecimento profundo sobre dendê. Se você procura prefeitos, se você procura deputados, senadores, durante todo esse período eu não tenho, não tomo conhecimento de projetos efetivos para a cultura do dendê. Então se fala em outras culturas, mas o dendê sempre ficou relegado a segundo plano, entendeu? E é isso que acontece, um prejuízo enorme para o agricultor familiar, que eles viviam e ainda vivem dessa cultura. Então não adianta você falar, organizar uma coisa, um projeto, e você parar no meio do caminho, entendeu? Por exemplo, nós temos lá a usina nossa lá em Jaguaribe, que está lá parada, entendeu? Em função de um projeto que não foi bem feito, que tinha que ter no projeto todos os equipamentos para que o projeto nosso fosse adiante. Então gastamos lá em torno de 600 mil reais em convênio, com estrutura, com tudo, mas está lá parado porque falta equipamentos apropriados, desde a chaminé até a balança, até o maquinário que vai transportar o dendê. Então, por quê? Porque isso aí foi feito, como eu digo, com pessoas que não tinham pleno conhecimento, entendeu? Você fez um projeto de uma forma, daqui a pouco quando chegou lá, tudo aprovado, liberado, não pode ser assim, porque é isso e aquilo e tal, tem que ser de outra forma. Esse equipamento não pode ficar aqui, tem que ficar do lado de cá. Então, foi feita a coisa, um toque de caixa, houve realmente essa falha, e o que é que acontece? A maioria desses projetos que foram feitos estão parados. Entendeu? Então, precisa do quê? Precisa organização, precisa fazer um planejamento estratégico para a cultura do dendê. Se não houver planejamento, na verdade, vão ficar marcando passo, e a tendência é o quê? As empresas que têm os seus plantios de dendê tenera, cada vez mais está diminuindo a produção. E se elas deixarem de produzir aquele dendê tenera, o que é que acontece? Vai haver a falta de matéria-prima para que as indústrias entrem em funcionamento. Os Rondões não vão ter estrutura para continuar sendo abastecidos, em função do alto consumo do dendê. Ótimo. Só para finalizar nosso bate-papo, senhor Demetrio, o senhor falou de um assunto importante, a questão da variedade tenera. Exato. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa variedade, se essa variedade é a mais adaptada aqui para a nossa região, quais são as vantagens dela em relação à variedade dura, e se, utilizando a variedade tenera, é uma alternativa para que a gente possa aumentar a produção e sanar esse problema da escassez de dendê aqui na região. Certamente, a variedade tenera, ela é altamente produtiva, ela também, os pés de dendê são mais fáceis de serem trabalhados, porque eles não crescem muito, e aí o que é que acontece? O produtor vai ter uma rentabilidade dentro da lavoura se ele estiver utilizando essa variedade, quer dizer, que é uma diferença enorme da produção de óleo entre o dendê dura e o dendê tenera. E também já existe outra variedade de dendê, o chamado manicoré, que
foi criado lá na Embrapa e ele tem uma maior produção de óleo ainda mais do que o Tenera. Então precisa haver essa renovação, precisa que haja uma parceria, coisa que eu tenho falado há muito tempo, né? Em que a Embrapa, digamos, de Cruz das Almas, já estive lá, conversei com alguns professores, né? Que deveria haver uma extensão da Embrapa Norte, as duas Embrapas do Norte, Oriental e Meridional, para fazer uma parceria com a Embrapa aqui em Cruz das Almas, aproveitar aquela estrutura enorme, trazer pesquisadores para que eles possam atender tanto o Recôncavo como o Baixo, Sul e o Sul do estado da Bahia. Então está precisando que acompanhamento, pesquisas, né? Porque o Dendê o Tenera, ele foi trabalhado aqui na Bahia, foi enviado para o Pará. O Pará, então, absorveu toda a tecnologia e hoje são grandes empresas multinacionais que estão trabalhando com essa lavoura, né? E quando aqui você fala em 3.000 hectares de Dendê em uma empresa aqui que é a maior cultura da região, o maior plantio, né? Lá no Pará são 50.000, 100.000, 120.000 hectares de Dendê que estão sendo utilizados. Então, enquanto nós não renovarmos isso aí, volto a dizer, se nós não tivermos uma política pública efetiva, continuada, infelizmente a situação tende a piorar, né? É tanto fechar estabelecimento, o produtor vai continuar, muito dele, derrubando o pé de Dendê, né? E também a utilização da tecnologia, o que eu falei em alguma reportagem. Nós estamos usando um instrumento chamado PEA, que não recebeu praticamente nenhuma melhoria para que o cortador de Dendê ele tenha segurança, tenha mais facilidade em colher. Antigamente se usava a corda na PEA, já de um tempo para cá começou a usar o cabo de aço para maior segurança, mas continua sendo um instrumento, digamos, muito arcaico para que o produtor, o trabalhador possa colher o Dendê. E sobre o IG do Dendê, seu Demétrio, o senhor visualiza que a indicação geográfica para o Dendê aqui para a região do Baixo Sul, Sul e Recôncavo é uma mola propulsora para gerar desenvolvimento aqui para a nossa região, gerar desenvolvimento para a cadeia produtiva, valorizar o produto e principalmente valorizar os produtores aqui da nossa região? Sim, já está sendo, né, porque foi através do trabalho do IG que houve esse envolvimento, né, com as baianas do Acarajé, com outras pessoas, né, que se envolveram, e com isso o IG do Dendê ele tem uma grande importância, né, para reconhecer, para valorizar o Dendê do nosso estado, né, mas também não podemos esquecer que o Dendê é agronegócio, né, que o Dendê também tem que ser aproveitado uma parte para que nós possamos atender o mercado de biocombustível. Quando começou o biocombustível, era 2% que tinha que ser misturado óleo de Dendê com o diesel para transformar no biodiesel. Hoje já está em 10%. Então o percentual do óleo aumentou, você pode misturar 10% de óleo de Dendê com diesel para transformar no biodiesel. Então imagine a produção como é preciso que ela aumente para abastecer isso aí, né? Tanto o biodiesel como o setor alimentício. Certo? Então é preciso que haja essa valorização. Certo? E eu me sinto também de falar da importância, né, que a planta Dendê, a palmaça, tem para o meio ambiente. O Dendê é considerado, conforme pesquisa realizada na Embrapa, por estudiosos da França, né, é uma das maiores captadoras de carbono da atmosfera. Mais até do que o eucalipto, porque o Dendê ele tem um ciclo de vida até 30 e tantos anos. O eucalipto você planta, com 5, 6 anos você tem que cortar, aí tem que renovar, e o Dendê está lá, fornecendo, captando carbono da atmosfera. E isso aí não é levado em consideração. O que é que devia acontecer? Que as roças de Dendê também fossem remuneradas, né,
pela captação de carbono. Assim como existem florestas que recebem incentivo, né? O produtor também poderia receber esse incentivo, é uma forma de recurso que ele vai ter para ajudar a manter a sua propriedade e continuar com o seu negócio. Seu Demétrio, a Ascob agradece a sua entrevista, foi muito esclarecedora. O senhor falou de temas muito relevantes que mexe com o sentimento dos produtores rurais, mexe com o sentimento também das pessoas que estão envolvidas diretamente na cadeia produtiva e principalmente é um tempo da gente se unir, é tempo da gente andar ombro a ombro de fato, lutar junto com os produtores rurais, efetivar políticas públicas, dar continuidade aos projetos para que realmente a gente saia desse momento difícil que estamos passando na cadeia produtiva do Dendê e para que a gente ultrapasse essa etapa, utilize novas variedades, aumente a produção e para que a gente possa ter material para acessar os mercados, tanto os convencionais, como a gente vem acessando os produtores, quanto também os institucionais. Justamente. Então, seu Demétrio, a gente agradece mais uma vez por o senhor ter se colocado à disposição para nos ajudar, nos contribuir. Foi ótima a sua fala, muito enriquecedora. E os produtores do Recôncavo, em especial da comunidade do Engenho da Ponte, em Cachoeira, que vão assistir o seu vídeo, irão ficar muito gratos pelos conhecimentos e pela sua experiência, sua larga experiência na produção do Dendê que o senhor passou para eles hoje. Muito obrigado. Inclusive, para complementar, um abraço para aquela comunidade que nós visitamos também já há alguns anos, né? E está lá na história também que o Dendê começou lá com um plantio naquela região que abastecia também a usina, né? Foi plantar lá o Dendê Tenera e nós continuamos abertos aqui através do Sindicato dos Produtores Rurais, através do Senar, para qualificar esses agricultores com a finalidade deles serem sempre preparados, né, para essa cultura. Aqui nós já treinamos mais de 400 agricultores e trabalhadores na cultura do Dendê, desde o cultivo até os tratos culturais. São vários ensinamentos que nós demos, né? Mas que, na verdade, eles poderiam utilizar esse conhecimento, mas por falta de financiamento, por falta de apoio técnico efetivo, porque o curso Senar ele é realizado durante 3, 5 dias, entendeu? Mas precisa de uma coisa contínua. Então nós temos só um técnico agrícola aqui para atender aqueles cooperados que fornecem o Dendê para nós, mas precisaria de quê? De mais apoio. E o sindicato aqui, já estou dando notícia de primeira mão, né? Nós recebemos autorização do Banco Brasil, nós vamos ser já a partir de agora correspondente bancário do Banco Brasil, para que o sindicato, com técnica agrícola nossa, ele elabore projetos para financiar sem precisar o agricultor ficar esperando que o banco libere. Então vai ser tudo agilidade e o atendimento maior vai ser para o agricultor familiar, não só de Nazaré, como município de vizinho, né, que também queiram trabalhar com essa lavoura ou outras culturas. Ótimo, notícia ótima, maravilhosa para a nossa região. Seu Demétrio, muito obrigado mais uma vez, viu? Tudo bem, obrigado também pela oportunidade de transmitir. Então, o objetivo dessa videoaula de hoje é, em parceria com a Contrata do município de Nazaré, a cooperativa que trabalha com produtores rurais no âmbito da cadeia produtiva do Dendê, né, o técnico agrícola Aelson vai falar um pouco dos aspectos econômicos, dos aspectos produtivos da cadeia do Dendê aqui em Nazaré, Jaguari, Peratuípe, e o conceito vai se estender também para o município de Cachoeira, onde nós temos produtores rurais de Dendê que atuam na comunidade do Engenho da Ponte, tá bom, gente? Então, Aelson, queria lhe agradecer por ter se colocado à disposição para nos contribuir, para nos ajudar nesse intuito de levar conteúdo específico para esse pessoal, tá bom? Então, a gente abre nosso bate-papo para você, primeiramente, se apresentar, falar um pouco de sua trajetória na cultura do Dendê. Bom dia, Edson. Bom dia aos seus ACRs e os agricultores. Como o Edson já falou, sou Aelson Batista, sou técnico aqui da Contrata e atuo prestando assistência técnica aos produtores de Dendê da região.
e há 2 anos já participando aí dessa assistência, e já agradeço a você, né, por mais uma vez participar aqui para a gente bater esse papo em relação à cadeia produtiva do Dendê. Ótimo. Ailson, o nosso bate-papo começa sobre os aspectos produtivos. Em relação à cultura do Dendê, a variedade que tem se destacado aqui na nossa região tem sido realmente o Tenera, devido à precocidade e devido à produção elevada de cachos. Queria que você falasse um pouco dessa variedade, em relação à adaptação dela, em relação a solo e clima aqui na nossa região, e a aceitação dessa variedade para com os produtores rurais. Eles têm aceitado bem com relação ao manejo, como é que tem sido? Então é isso, como você disse, a mais aceitável realmente é o Tenera, mas além de tudo a gente ainda tem uma grande quantidade hoje do Dendê Dura, né? Porque era aquela dificuldade de conseguir mudas e sementes que vem de lá da Amazônia, da Embrapa. Então assim, hoje os produtores eles já conseguem ver com uma outra visão, porque antes eles não tinham aquele cuidado, aquela intuição de poder produzir. E eles não tinham noção de que o Tenera produzia mais. E hoje a gente já consegue passar essa segurança para o produtor, eles hoje já se sentem mais seguros. Inclusive, assim, fizemos todo aquele processo de foi um processo para orientar os produtores, né? Aquela assistência técnica rural. Então, assim, de passar para ele toda a segurança, passar para ele todas as normas que deveria seguir para ter uma excelente produção, e análise de solo, controle de praga, tudo isso. Então, assim, hoje a gente já consegue passar para eles, e eles já têm essa segurança que o Dendê ele produz mais, o Tenera ele produz mais. Inclusive tem uma diferença muito grande entre o Dura e o Tenera. Ele é um Dendê mais produtivo, contém mais óleos. E apesar da dificuldade que estamos passando hoje, não só do Tenera, mas de Dendê normal mesmo, toda a cadeia de Dendê, essa dificuldade, porque como todos está vendo, essa falta grande que está tendo aí é geral, está sendo geral, mas ainda assim, como vocês não sabem, mas o nosso viveiro, né, hoje já não tem mais nenhuma muda, foram 6.000 mudas e todas elas já saíram, porque hoje ele já consegue ver essa produção, entendeu? E foi um melhoramento um melhoramento para eles de custo de vida, entendeu? Então, assim, hoje eu já me sinto honrado em ter trabalhado com eles, e eles também já se sentem honrados trabalhando com essa variedade. Isso é muito bom, Ailson, esse depoimento que você está dando, porque a gente vê a valorização dos produtores e a importância que o Serviço da Assistência Técnica Rural tem para a elevação da produtividade e para a manutenção do homem do campo. Por quê? Hoje o êxito rural está aumentando gradativamente, o homem do campo não está mais ficando no campo, está se reportando à cidade, aos grandes centros, e a assistência técnica no âmbito do Dendê aqui na nossa região está valorizando a cadeia produtiva para aumentar a produção, aumentar a produtividade, fazer técnicas adequadas de acordo com, por exemplo, análise de solo, a uma variedade que tenha uma aceitação dos agricultores, dos produtores, e que tenha adaptação às condições edafoclimáticas. Então isso é muito importante, Ailson. O trabalho que você tem aqui no município e na região como um todo é de fundamental importância para a gente manter o homem do campo e para manter a produção e produtividade do Dendê aqui na nossa região. Você tocou num tema muito importante, a questão econômica. Hoje, Ailson, as baianas de Acarajé, em Salvador, já têm sentido falta do nosso azeite, do azeite para a produção dos seus acarajés. E isso vem repercutindo nas mídias, em várias redes sociais, em várias redes televisivas. Então, queria que você, enquanto técnico agrícola, falasse um pouco da sua visão, o que é que você está vendo em relação a essa crise de produção de Dendê aqui na região, o que é que isso vem afetar na economia e o que é que vem provocando isso. É questão de manejo, é questão de variedades, é questão do nosso pomar que realmente está com a baixa produção.
Eu queria que você abordasse um pouco sobre esse tema. Então, todos sabem que a gente está vivendo essa situação aí de pandemia também, né? Que foi algo que cooperou para isso, na verdade. Mas eu, como técnico, posso dizer que é uma situação que vai melhorar, que vai passar. Que durante esse tempo aí de pandemia, os produtores também tiveram aquele medo, né? Então, eles deixaram de ir para o campo, colher. Outros até mesmo por motivo de segurança, por causa que o dono, o próprio produtor, tinha problemas de saúde. Outros mesmo realmente porque esse foi um ano que a safra foi bem leve, ela foi bem leve mesmo, mas ela vai melhorar, tenho certeza disso que ela vai melhorar. Outras situações também é que muitos dos produtores estavam desmotivados, então deixaram de colher, deixaram de cultivar, deixaram de fazer o trato cultural, porque já não acreditavam mais na cultura. E o processo de mobilização que eu te falei, como eu mencionei um pouco aí atrás, serviu para isso. Então, assim, hoje eles já conseguem ver com a outra visão, porque tinha essa questão de relação de preço, de subir, de descer, o preço estava muito baixo. Tinha aquela situação de o produtor pagar para colher e não sobrar lucro para ele, então isso foi desmotivando. Hoje já temos um preço mais acessível através da cooperativa que correu atrás e conseguiu isso. Então, assim, tem um preço estabilizado, ele não desce, a tendência é só subir, não diminuir. Então ele já tem essa segurança e isso vai melhorar, sim, com certeza. Eu acredito nisso e é mais ou menos isso aí. Então isso, assim, sua fala é um motivo de esperança para nós, porque a gente sabe da importância econômica que o Dendê tem aqui na nossa região. O Dendê gera muitos empregos diretos e indiretos, movimenta a economia, principalmente nos municípios de Jaguaripe, Aratuípe. Aqui também em Nazaré a gente tem uma parte da zona rural que realmente é produtora de Dendê. A gente sabe que a importância é muito grande do Dendê, principalmente na Tapera, na Santa Sofia, na região do Engangento, nos 10. Então é importante, Aelson, realmente as políticas públicas para a permanência do homem no campo, para a valorização da cadeia produtiva. No Recôncavo a gente tem uma comunidade, a Engenho da Ponte, em Cachoeira, que também trabalha com o Dendê. E a nossa preocupação é justamente essa, é tentar inserir essa comunidade, esse município no engenho do Dendê, para que possa alavancar a produção do Dendê nessa região. Então, assim, só para finalizar agora, Aelson, sobre os aspectos produtivos, com relação aos resíduos, né, do Dendê. O resíduo que a gente extrai, o azeite, sim, do Dendê e fica os resíduos, o coquilho, aquela parte do cacho. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente pode fazer, o que pode ser reaproveitado em relação à compostagem e outros fins, com relação aos resíduos da extração do azeite do Dendê. Então, a empresa hoje que processa com a gente, né, que é parceria, ela utiliza os resíduos de várias formas. Tanto para compostagem, o próprio coco, eles fazem óleo de pomace também, que vai para o biocombustível, né? E eles utilizam aquela massa que sobra, eles utilizam como alimentação animal e também para adubação, tanto do próprio Dendê quanto para outras culturas, né? Que ele é uma compostagem totalmente rico. Então, do Dendê praticamente hoje não se perde nada. Então é por isso que eu continuo dizendo e continuo acreditando. É importante que o produtor ele continue produzindo, é importante que ele conheça os benefícios, é importante que ele continue plantando, é importante que o produtor continue insistindo, porque vale a pena isso. Muito bem, Aelson. Sua fala é de motivação, é de entusiasmo, é de esperança por dias melhores. Então, Aelson, a Ascob agradece a você por ter se colocado mais uma vez à disposição para ajudar nossos produtores rurais do território do Recôncavo, para alavancar ainda mais a nossa produção de Dendê. Nós agradecemos por você ter se colocado à disposição e esse vídeo ficará à disposição no canal da Ascob no YouTube, tá bom? Muito obrigado, Aelson. Que Deus nos abençoe. Obrigado você, Edson. Obrigado pela confiança.